Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso PratiqueCast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir, no campo pessoal, profissional ou empresarial. Eu sou Sérgio Nogueira e, junto com Rose Moraes e Andréa Aber, trazemos temas semanais para nossa reflexão sobre o autoconhecimento. E lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, para finalizar no aumento da sua autoestima. Nosso episódio de hoje será Decisões que tomamos sem perceber. Acesse o site pratiqueinstituto.com.br e conheça todos os nossos serviços. Ao final do nosso episódio semanal, costumamos deixar dicas diversas para a sua evolução pessoal ou profissional, sendo que essas dicas podem ser filmes, vídeos, livros, e-books, artigos ou outro material complementar, que também disponibilizamos no site da Pratique Instituto ou no grupo do Telegram ou WhatsApp, que você pode se inscrever mandando mensagem para nós. Deixamos também uma reflexão final, sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento, e uma música do Jorge Roberto ao final. Geralmente gravamos também o programa em vídeo e disponibilizamos no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andréa Aber. Se você quiser conhecer nossas carinhas, acesse e inscreva-se também no canal, ativando o sininho para ser avisado de novos vídeos. Fique conosco, então, até o final deste episódio para ver todos os assuntos que comentamos aqui com vocês. Hoje aqui, neste PratiqueCast, a Rose Moraes e a Andréa Aber. Tudo bem, Rose? Como está? Tudo bem, Sérgio. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Ixi, você está murcha hoje? Que houve? Sei lá. Tudo bem, Andréa? Como está? Tudo bem, olá a todos. Estamos aqui juntos para mais um episódio com muito conteúdo para você. E eu queria saber o seguinte, vocês têm ideia de que a gente toma decisão a cada momento? Qual a importância das decisões na sua vida? Você sabe? Tomar decisão já faz parte, né, da nossa vida. Aliás, uma das maiores dificuldades do ser humano é saber tomar decisão. Ah, é? Isso já vem, né, por conta de sentimento de insegurança, né? A gente, às vezes, precisa tomar uma decisão, mas está com medo de qual é a consequência dessa decisão, o que vai acontecer se tomar certo, se vai tomar a decisão certa, se vai tomar a decisão errada. Isso me lembra que frases, por exemplo, tem uma frase muito impactante, que é cada decisão que você toma envolve uma perda. Mas é verdade. Desde que o homem existe na Terra, ele precisa tomar decisão. Vocês já pensaram? Reflitam comigo, por exemplo. Imaginem, você acorda, você vai escolher o café que você vai tomar, a roupa que você vai vestir, o meio de transporte que você vai utilizar, quem trabalha fora, né? Agora não, está quase todo mundo em home office, mas e daí? Você vai definir que hora que você vai começar a trabalhar, vai ligar os computadores, enfim. O almoço, se você vai pedir, se você vai fazer, se você vai sair para comer fora, e muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas que a gente precisa fazer podem ser decisões mais complicadas. E aí vai de encontro com o que o Sérgio está falando. Se a decisão é um pouco mais complicada, você precisa perceber que talvez você pode perder o que você tem hoje para escolher uma outra coisa que você precisa, né? Uma coisa interessante que você falou é a hora de acordar, né? Até o pé que a gente põe primeiro no chão é uma escolha sem você perceber, mas ela pode ter sido uma escolha sua de acordar com o pé direito, por exemplo, ou de escolher o lado da cama que você dorme. A maneira como você toma banho, se você lava o cabelo primeiro, se você se ensaboa o corpo, se você lava o rosto. A ordem maneira, como você faz as coisas é uma escolha. A ordem que você põe a comida no prato, gente. Vocês já perceberam isso? Tem gente que põe o feijão em cima do arroz, tem gente que põe o arroz em cima do feijão. Não vamos discutir isso, porque eu acho um absurdo colocar o feijão primeiro e o arroz em cima. Aí já tem aqueles que me contestam. Como diz nosso amigo Leandro Carnal, tudo vai ser misturado lá dentro. Então, não importa, não importa a posição das coisas. Se você vai comer a salada primeiro ou o prato quente depois. Ou que nem tem pessoas que comem a sobremesa antes. Vocês já viram isso? Eu tenho um amigo que come... Então... olha aí, tá vendo? Eu tenho um amigo que come a salada depois. Eu tenho
amigos que comem, a maioria das pessoas que eu conheço comem a salada antes. Dizem que é uma tradição francesa, que é para comer a salada antes e depois vem a refeição. Se isso tem alguma origem francesa ou não, se é frescura ou não, é como a pessoa é, como ela decide fazer as coisas. Inclusive, hoje, falando em francês, a nossa dica final vai incluir um clássico francês. Aguarde até o final. E tem um estudo da Cornell University que aponta que só em relação à alimentação nós decidimos cerca de 226 vezes. Gente, que doideira. Caramba! Isso! Que a gente decide 226 vezes para pensar o que vai comer? Caramba! É muita coisa, né? Você já acorda pensando o que você vai tomar de café, depois o que você vai comer no lanche intermediário, no almoço, no jantar. E os especialistas dizem também que não deixa de ser um processo mental cognitivo, ou da pessoa ou de grupo, e que essa tomada de decisão consiste em optar por alternativas, né? Porque a gente tem essas alternativas, né? E como a Rose estava falando, a nossa tomada de decisão ela consiste em opções, né? Optar pelas alternativas que a gente tem pela frente. E, às vezes, a gente tem que tomar decisões sem que todas as alternativas estejam na nossa frente, na nossa cara. Sim, é verdade. E cada decisão, ela traz um resultado. Então, por isso, é muito importante, né, que cada um olhe o momento de vida que está passando, principalmente naquelas decisões maiores, porque se você tomar uma decisão num momento em que você está nervoso, triste, angustiado, frustrado, você pode não tomar a melhor decisão. E lá na frente você vai arcar com os resultados disso. Não tem os conselhos aí que falam pra gente, com raiva não responda. Isso, diz assim, olha, não tome nenhuma decisão quando você está bravo, quando você está nervoso. Espera acalmar para depois você falar, porque você pode dizer palavras que você não gostaria e pode se arrepender depois. As palavras não voltam atrás, não é assim? Não vá fazer compras no supermercado quando você está com fome. Mesma coisa. Ah, verdade. Perfeito. Tá vendo? É uma decisão complicada, porque você vai lá, vai gastar coisa, vai comprar coisa que você nem precisa. A ciência explica como tomamos nossas decisões. Um dos estudos mais interessantes do John Dylan Haynes sobre a forma como tomamos decisões demonstra que nós decidimos cerca de 7 segundos antes de sermos conscientes da nossa decisão e aproximadamente 10 segundos antes de transformá-la em ação. Primeiro a gente decide o que vai fazer e logo essa informação chega em forma de pensamento na nossa mente. Apesar de que nós, né, a nossa grande maioria aqui dos seres humanos, a gente é educado pelo mecanismo racional e lógico, todos nós sabemos que emoções têm um papel muito importante na nossa vida. Muito bom. Às vezes a gente faz uma pergunta lá para alguém, a pessoa tá falando, escolhe logo. Por que essa pessoa demora para tomar decisão? Aí tem outra pessoa que você fala, então, peraí, deixa eu acabar de falar, ainda não expliquei. E o cara já está saindo fazendo. Por que será que acontece isso? Cada pessoa é de um jeito, não é verdade? Sim, cada pessoa reage de uma maneira, pensa de maneiras diferentes, reage de maneiras diferentes. Uma das explicações que temos é os nossos perfis comportamentais, não é? A gente tem na análise comportamental que trabalhamos, baseada na metodologia do DISC, né? A gente tem lá o executor, que é o cara que toma decisões rápidas, é o planejador que já pensa mais para tomar a decisão, o analista que procrastina até para tomar a decisão e o comunicador que vai com os outros. Na verdade, bem por aí, né? Ele gosta de companhia. O que o executor faz? Ele toma uma decisão e, às vezes, ele não tem todos os dados. Por isso que eu comentei aqui atrás que, se a gente não tiver todas as alternativas, as nossas decisões podem ser tomadas de maneira intempestiva, como a Andrea comentou, inclusive. Não tomemos as nossas decisões quando estamos com alguma situação emocional em voga dentro da gente. Mas o executor, ele tem essa característica. Ele toma decisões baseado em poucos fatos. E o contrário completo, que seria o perfil analista, ele toma decisões depois de ver todos os detalhes que seriam possíveis para que o erro da decisão dele seja o mínimo, que é uma característica desse perfil. Inclusive, nós já trabalhamos com pessoas aqui com essas características, e uma das coisas que falamos é, veja, a sua demora na tomada de decisão pode acarretar prejuízos, porque você demorou a tomar uma decisão.
Então, nem sempre é bom todos os dados à disposição sejam analisados para uma tomada de decisão. Por outro lado, o executor que toma a decisão antes de ter todos os dados tem a mesma chance de errar do que o analista. O executor tem essa tendência de tomar decisão rápida, porque ele não tem paciência de ficar analisando todas as alternativas. E pode acontecer dele se arrepender, dele perceber no final que tomou uma decisão errada. O executor é aquele que quer resultados rápidos, então por isso que ele vai lá e não pensa muito, ele quer já tomar uma decisão e resolver aquela situação que ele está vendo na frente de imediato. Eu quero propor aqui uma situação real entre nós três. Eu, por exemplo, eu sou um cara pontual, tá? Pontual é aquele cara que chega no horário, eu gosto de chegar no horário. Eu não gosto de esperar ninguém, não gosto que ninguém fique me esperando. Só que em algumas situações eu posso me atrasar. Por quê? Porque o fato de eu querer ser pontual, imprevistos podem acontecer até eu chegar. Então eu queria propor aqui, como vocês são? Você é pontual, você chega atrasado, você chega antes, ou depende do tipo de compromisso? Como são vocês duas? Eu posso falar que depende do tipo de compromisso, eu tomo uma decisão diferenciada. Por exemplo, se é um encontro entre amigos, se é alguma coisa desse gênero, eu vou procurar chegar no horário. Agora, se você estiver falando de uma reunião de trabalho, se você estiver falando de um teatro, de um cinema, eu sempre vou chegar antes para não correr o risco de perder o evento, porque como que você vai entrar num teatro atrasado, num espetáculo de dança atrasado? É muito complicado. Então, nesses casos, eu procuro chegar com um pouco de antecedência. O meu perfil é assim, varia do que é para ser ou chegar um pouco antes ou chegar no horário. Agora, temos que lembrar que você tem que pensar em fatores externos. Por exemplo, o trânsito, você tem que considerar tudo isso, porque senão você pode chegar aí atrasado em algum evento que você não deveria. Clima, né? Se estiver chovendo muito também, transporte, você vai de carro, você vai de metrô, você vai de trem. O meu perfil, eu chego antes, é o meu estilo, eu chego antes nos lugares, eu prefiro esperar, fico esperando, não tem problema, aí tomo um cafezinho, se for um evento, tomo uma taça de vinho, já vou lá, vou observando o movimento. As tomadas de decisões, elas envolvem analisar as alternativas. Então, como que essas alternativas elas se apresentam para vocês? E a gente usa, às vezes, uma técnica chamada mapa mental, que é aquela bolinha no meio que você vai passando os risquinhos de acordo com as alternativas. Nós estamos comentando aqui de sair para algum compromisso. A Andrea comentou, nos compromissos eles têm características diferentes. Então, existem compromissos inadiáveis, sérios, e outros que são mais festivos, mais casuais e que a gente pode escolher coisas diferentes. No caso do mapa mental, quando a gente sai com antecedência para chegar num determinado lugar, a gente tem 3 alternativas. Ou a gente chega no local antes, ou chega no horário, ou chega atrasado, de acordo com as condições encontradas no caminho, como a Andrea disse, de trânsito ou de chuva, como a Rose disse sobre isso também. Quando você sai com antecedência, as chances de você não perder o compromisso são maiores. E para decidir com que antecedência você sai, você pode analisar as condições que você tem hoje à sua disposição. Por exemplo, amanhã eu tenho um compromisso muito importante. Vamos puxar aqui por uma entrevista de emprego, um lugar que eu tenho que ir e que da minha casa fica distante 40 minutos mais ou menos. Eu vou dormir. E aí começa a nossa tomada de decisão. Como vocês duas lidariam com isso? Eu vou começar por ordem alfabética. Andrea, você vai dormir mais cedo ou você vai dormir no horário de sempre? No caso de uma entrevista de emprego, eu iria dormir mais cedo, ia procurar ter uma qualidade de sono, buscar, né, uma qualidade de sono melhor, para eu estar mais preparada para essa oportunidade. Eu iria avaliar todos os detalhes antes, eu ia olhar a distância, olhar o tempo que eu ia levar, eu indo de carro, eu indo de Uber ou eu indo de transporte. Eu ia avaliar todos esses aspectos para decidir como eu iria chegar antes, para eu chegar com calma, poder me tranquilizar, poder estar bem confortável, ambientada, para que eu pudesse fazer a melhor entrevista possível. E a Rose? Eu também compartilho da opinião da Andrea.
uma entrevista de emprego, ou mesmo uma reunião importante, uma visita a cliente, você tem que se preparar, né? Avaliar tudo, deixar tudo preparado, acordar mais cedo, chegar no lugar mais cedo, se ambientar. Se for uma visita ao cliente, a mesma coisa. Enfim, eu também compartilho disso. Eu queria trazer um outro exemplo que eu acho que é importante, que é uma reunião no trabalho. Então, você está lá, num ambiente corporativo, você está querendo ser visto, está querendo evoluir, está querendo crescer, só que você não consegue ser pontual em nenhuma reunião. Então, isso mostra uma falta de respeito com os seus colegas. E são decisões suas. Por que você não decidiu se preparar 5 minutos antes? Você está no mesmo prédio, no mesmo local, no mesmo espaço físico, e você sempre chega atrasado? Que imagem você está querendo passar dentro do seu trabalho? Então, no caso que você está falando, é uma coisa que nós no mundo corporativo vivemos. Eu vi pessoas que se achavam super importantes na empresa fazerem o horário que eles bem quisessem. Eles não tomam uma decisão sem mim. Meu setor é o mais importante, eu chego a hora que eu quiser. Eu estou aqui resolvendo um problema, eu vou acabar de resolver o problema e reunião não se decide nada. Isso é um comportamento que eu acompanhei durante muito tempo na minha vida corporativa. Nos dias de hoje, isso está muito mais evidente. Na época que eu estou falando, já que eu sou um velhinho de mais de 60 anos, isso em 2021, que nós estamos gravando o episódio. Em 2050, eu já fiz as contas, terei 93 anos, e se a gente estiver com o nosso podcast no ar, eu estarei falando com a voz do tiozinho velho que... e não vou nem lembrar do que eu estava falando, porque, aliás, eu já esqueci agora. O que vocês acham sobre isso que eu falei? Caramba, ele já está se projetando lá para 2050. 93 anos, André, você tem ideia? Ele já está materializando a posição de velhice dele em 2051. Mas a gente vem falando aqui de decisão, né? Decisão. Existe decisão certa? Pois decisão errada? Existe sim. Quando você decide pular da ponte, sua decisão está errada, com certeza. Eu acho que tem sim. Ó. Você botou um assunto aí que a gente pode discutir. Depende, né? Pode ser incorreta para a gente que está vendo do lado de fora, mas pode ser a decisão certa para quem está pulando da ponte. Tem um estudo do neurologista Antônio Damasio, que ele afirma que as decisões com base em juízos morais evidenciam de forma bastante clara o papel da emoção dentro do contexto social. É o que você está falando, Sérgio. A pessoa vai pular da ponte, é uma decisão baseada numa emoção, né? Mas a pergunta aqui é o seguinte: o que é uma decisão acertada? A princípio até parece fácil a gente responder, porque é aquela que vai trazer para a gente o maior benefício. Se a gente acha que aquilo que a gente está decidindo vai ser bom para a gente, então a gente acha que isso é uma decisão acertada. A resposta coerente, talvez, é que nós somos capazes de avaliar uma decisão, apesar de toda a racionalidade como inadequada e incorreta. E também somos capazes de tomar decisões inadequadas por conta do exagero das emoções, que vai de encontro ao que a Andrea falou. Né? Vamos tocar no assunto medo logo, né? E a gente vai falar em medos também. E as decisões, elas sempre, eu imagino, que todas as decisões que a gente toma é no sentido de acertar, porque tomar decisão, ninguém erra por querer, né? Se você faz um erro de propósito, você não errou, você está acertando, porque você quis fazer o erro. Então, não existe, né? Foi consciente, né? Foi consciente. Não, eu vou errar de propósito. Você acertou, porque você quis tomar aquela decisão errada. Agora, o erro que a gente está falando, acho que ninguém quer decidir pelo errado, né? Tomar decisões erradas. Um fato importante é que as nossas decisões, elas são norteadas no que cada um acredita. E cada um acredita numa coisa diferente, distinta. Então, às vezes, tem um acontecimento e para aquela mesma situação, eu vou escolher de um jeito, o Sérgio vai escolher vai escolher outro caminho e a Rosa vai escolher outro. Baseado nas experiências que a gente teve na vida, né? Sim, naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças, que é um tema aí mais para frente, que nós vamos falar bastante. São coisas que você acredita naquilo, você vê o mundo daquela forma. Então, eu vou tomar a decisão baseada nisso. Por isso que você disse uma coisa importante, decisão, ela não tem decisão certa ou errada, foi a Rose que falou, né? Decisão certa ou errada, porque cada um vai tomar a decisão baseada naquilo que acredita, naquilo
baseada na sua história. Ou na falta de informações suficientes, que nem eu disse aqui, né? Se eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não tenho dados suficientes. Essa pandemia, vivida desde 2020, nós estamos em 2021, novamente situando o nosso episódio aqui, ela foi... o barqueiro, ele toma a decisão quando ele está na neblina, navegando devagar. É uma música clássica que tem aí, inclusive. O marinheiro, na neblina, ele vai devagar. Por quê? Porque ele não tem dados suficientes para tomar decisão. Nós vivemos isso na nossa pele. Se você estiver nos ouvindo em 2050 e não passou por isso, é terrível você não ter um cenário claro à sua frente, não ter uma estrada limpa, uma estrada vazia, que a gente não enxergava o que vinha pela frente. Nesta semana estamos em lockdown, e na semana que vem? Não sabemos. Então foi um período terrível aqui o nosso 2020 e 2021, e ainda estamos com a neblina pela frente. O que você está falando, Sérgio, vai muito de encontro a algumas dicas aqui que eu quero passar para os nossos ouvintes, né? Como nós falamos, não existe decisão certa nem decisão errada. Existe, sim, uma tomada de decisão que precisa ser feita. Quando isso acontece, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir e analisar o que cada ação vai gerar um efeito e uma consequência. Isso serve tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, porque uma nova decisão, essa decisão em si, ela vai impactar nas vidas de outras pessoas, no ambiente que você está inserido. E você disse também de uma visão clara da situação, né? Visão sistêmica. A gente fala muito disso, ter uma visão sistêmica, né? Ela vai ajudar a visualizar a situação de uma forma integral. A visão sistêmica ou leitura de cenários, ou o mapa mental que a gente sugeriu aqui que você use como ferramenta, é isso mesmo, é o que a Rose está falando. Continua, Rose. É importante também que a gente desenvolva essa inteligência emocional. Porque quando a gente fala de emoção, não adianta tomar uma decisão quando você está com uma baixa emoção, né? Essa baixa emoção é a raiva, a tristeza, a angústia, medos. Mas essa inteligência emocional, ela vai possibilitar a gente compreender todas essas emoções, as motivações que vão fazer a gente tomar a decisão, equilibrar os sentimentos e reagir de forma mais assertiva. Esse processo de tomada de decisão é tão importante que a neurociência vem estudando isso em nosso cérebro durante todo esse processo, né? O que acontece com o nosso cérebro. Mais um tema, inteligência emocional, neurociência, tudo isso a gente vai abordar aqui. Andréa, quer concluir? Porque neste momento nós temos uma tomada de decisão a fazer, que é encerrar este nosso podcast de hoje. Isso, essa também é uma tomada de decisão, porque o tempo inteiro nós estamos fazendo, né? Tomando decisões. Mas vou dar uma dica aqui para as pessoas, antes de tomar a decisão, se acalmem, que eu sei que às vezes é difícil. Quando a pessoa... Ó, Andréa, quando a pessoa falar para você calma, você fica mais nervoso ainda. Exato. Parece que a gente age ao contrário, né? Mas assim, procurem sempre analisar os fatos que estão na sua frente, para você poder entender a situação e escolher o que é melhor para você. Pode ser que você tome uma decisão boa e lá na frente você fale assim, nossa, meu resultado foi super positivo, ou pode ser que você olhe e fale assim, não era o que eu esperava. Então, sacode a poeira, aprende com o que aconteceu e segue em frente. E agora eu tomo a decisão de terminar esse episódio, mas antes vou trazer aqui algumas dicas de livros, filmes e a nossa carta aleatória. Filme. Vou deixar aqui hoje a dica de um filme muito interessante, Um Senhor Estagiário, onde ele, numa determinada época da vida dele, onde ele não trabalhava mais, ele decidiu voltar ao mundo corporativo a trabalhar. Então, esse filme é bem interessante. Rose, você me contrataria como um senhor estagiário? O senhor eu já sou, só precisaria ser estagiário. Sim, eu contrataria você para ser o senhor estagiário, porque você ia contribuir muito com todas as suas experiências no mundo corporativo para os funcionários, né? Mais jovens. Você ia trocar muita experiência. Esse filme é exatamente isso, né? Ele ajuda a dona da empresa, que é uma empresária nova, né? Jovem, é a Anne Hathaway, que é a menina que também fez O Diabo Veste Prada, que fala sobre liderança, sobre decisões também, né? Mas a dica de hoje é Senhor Estagiário, que é com um artista famoso que eu esqueci o nome dele. Isso, é esse mesmo, e o artista é o Robert
Robert De Niro. Agora, vamos com a dica de livro? O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. O escritor é o Antônio Damasio. Nesse livro, ele traz a teoria do dualismo de mente e corpo proposto por René Descartes, falando sobre funcionamento da mente, como tudo isso acontece com a gente. Temos carta? Sim, temos carta do nosso baralho, 107 frases para a constelação sistêmica. Então, descarte aí a carta. Descarte a carta. Boa, boa. E a nossa carta aleatória de hoje é... Olha só a frase que saiu aqui. Eu aprecio e aceito minhas escolhas. Olha, falando de escolhas, decisões, tudo a ver. Uau! Olha aí. Porque às vezes nós fazemos escolhas e às vezes a gente se culpa pelas escolhas que nós fizemos. Então, essa carta vem muito de encontro, né? Isso mesmo. Aceitar as nossas escolhas. Isso, e não se culpar pelas escolhas erradas, que aquilo que você escolheu naquela hora era o que você podia fazer com as informações que você tinha no momento. Geralmente é isso, né? Na constelação sistêmica falamos muito isso em relação aos nossos pais, né, dona Andréa? Nós temos uma bagagem que nós trazemos da nossa ancestralidade. E que o pai e mãe deu para você a educação melhor que ele podia naquele momento. Então, caso você tenha apanhado de chinela havaiana voadora na época que você era criança, daquelas que teleguiadas, né? O primeiro drone que eu vi foi esse. Você apanhou porque na época bater nas crianças era o certo. Cada um dá aquilo que sabe naquele tem. determinado momento e o que tem. Então, muitas vezes, nós deixamos de entender isso. Pois é. Chegamos ao fim de mais um PratiqueCast, tomada de decisões. Eu achei excelente, não sei você, mas eu gostaria que você dissesse seu comentário, conversasse com a gente e até sugerisse outros temas nas nossas reuniões aqui semanais. Você é pontual? Você sai cedo de casa? Você sai tarde? Você só se atrasa? Como são as suas tomadas de decisões? Você decide rapidamente? Você decide devagaradamente? Você decide sem informações? Você decide com muitas informações? Você decide não decidir? Não decidir também é uma decisão? E as nossas dicas de hoje ficaram por conta do filme O Senhor Estagiário, do livro O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano. E uma das coisas que a gente sugeriu que você utilizasse para auxiliar a sua tomada de decisões é fazer o mapa mental. Na internet você descobre vários mapas mentais, inclusive ferramentas gratuitas para utilizar o mapa mental. Beleza? Rose, mais alguma consideração? Que os nossos ouvintes possam fazer suas melhores escolhas. Andréa? Escolha ser a sua melhor versão. Fique conosco para os nossos próximos episódios. Assistam os episódios anteriores. Acessem o canal do YouTube da Pratique Instituto para ver a carinha dos nossos apresentadores, do âncora e das âncoras, que estão aqui. A Andréa fazendo ali uma miquice, a Rose também. E fique agora com Jorge Roberto com mais uma composição da sua autoria. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Primeira mão, mais uma composição para vocês. Chama-se Sobras. Sobra, não quero sobras do teu coração, são mera sombra que ofuscam ilusão. Sobras, não quero sobras do teu coração, são mera sombra que ofuscam ilusão. Cansei de sofrer, já posso ser eu, me diga espelho meu, reflita minha alma. Já posso sonhar, até renunciar, feliz por encontrar a verdadeira calma. Cansei de sofrer, já posso ser eu, me diga espelho meu, reflita minha alma. Já posso sonhar, até renunciar, feliz por encontrar a verdadeira calma. São vacilos que fazem o amor
não ser o que se quer. Só o amor conquista uma mulher. Se querer dois lados da canção, pulsando ao mesmo tom, mas precisa ser do coração. Sobra, não quero sobras, o teu coração são mera sombra que ofusca uma ilusão. Sobra, não quero sobras, o teu coração são mera sombra que ofusca uma ilusão. Cansei de sofrer, já posso ser eu, me diga espelho meu, reflita minha alma. Já posso sonhar, até relançar, feliz por encontrar a verdadeira calma. São vacilos que fazem o amor não ser o que se quer. Só o amor conquista uma mulher. Se querer dois lados da canção, pulsando ao mesmo tom, mas precisa ser do coração. Ba